Pessoal, quando nós analisamos a nossa história de guerrilhas, indisposições, guerras, nós vamos perceber que aquelas ligadas a questões religiosas foram as mais prementes e insidiosas e terríveis, visto que quando elas aconteceram no nosso meio, elas trouxeram uma conduta de abafar o pensamento de alguém por uma tortura, por uma asfixia, por uma chama, e que mostra as tentativas que existiam de alguma forma fazer essa sobreposição daquilo que se tinha como uma verdade, a que preço fosse. E a questão de termos essa conduta gravado em nós e gemado enquanto uma vibração intestinal que ecoou séculos afora, nós ainda hoje nos demoramos com dificuldades importantes para lidar com a guerra, e que, se nós formos analisar a questão da alcance disso, tem a ver com uma situação que se demora dentro de nós e que tem aí as suas ramificações dentro de nós, alcançando o entorno e tantos quantos estejam no raio daquele pensamento. Em sendo assim, consoante vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, no tópico 15, que mesmo Jesus tendo estado entre nós e tendo levantado a bandeira da paz, do perdão, do amor incondicional, porque foi Jesus que nos trouxe o amar o inimigo, fazer bem a quem me odeia e orar por quem me persegue e me maltrata. Então, Jesus ele nos trouxe um trio infalível de conduta para a nossa vitória sobre o nosso orgulho, nosso egoísmo e nosso interesse, que é o sentimento, emoção, amar o inimigo, a palavra, que é orar. Então aí nós estamos usando a palavra por quem me persegue e me maltrata, e fazer o bem, a ação por aquele que me odeia. Então, Jesus ele traz para nós esse mapa do tesouro que pega pensamento, palavra e ação. E, em sendo assim, mesmo Jesus tendo sido tão claro e descerrado para nós essa nova era enquanto humanidade, na mudança drástica que foi
na forma como nós nos olhamos e nos percebemos uns aos outros, que deixa de ser nos diminuirmos para nos elevarmos um ao outro, porque inclusive quando eu desejo o bem pelo bem, eu vou desejar apagar as minhas virtudes, os meus dons, enquanto algo que eu não quero me colocar em relevo com aquilo, não no sentido de deixar de ter, porque eu vou estar empregando isso para produzir frutos e multiplicar frutos do bem, mas no sentido de não querer um holofote sobre as minhas próprias virtudes, e ao mesmo tempo eu procuro elevar as virtudes e os dons do outro. Então é essa mudança de paradigma que descerrou o antes e depois do Cristo. Mas mesmo com essa clareza e essa transparência vinda do Cristo na nossa direção, essa honestidade, nós, ao longo dos anos que foram se passando até chegarmos aqui, fizemos o contrário, usando o nome de Jesus. Em sendo assim, ele que em momento algum houvera dito, olha, vai, massacra, queima, tortura, quem não pensa como vocês e não tem a fé que vocês têm. Não. Ele disse, todos vocês são irmãos, Deus é misericordioso soberanamente, e nos conclamou a amar os nossos inimigos e ter toda essa conduta que pega a ação, o falar e o pensar, para dar outra face, dar o perdão, principalmente com aqueles que nos prejudicam, porque amar aquele que me ama é fácil. E Jesus mesmo sabia disso, tanto que ele disse que aqueles que estavam ali, na época quando ele falou isso, faziam isso. Então, se eu amo aquele que me ama, o que eu estou realizando de extraordinário? Nada. Visto que para aquele que me faz bem, mesmo alguém que é pagão, que é perverso, ele vai devolver naquela moeda do bem que ele recebeu para o outro. Mas quando eu realmente consigo dar um salto acima, que é perdoar o ofensor e amar o adversário, que para ser algo efetivo precisará se traduzir em atitude e palavra e pensamento, esse trio, porque se ficar só sobre um aspecto seria uma incoerência, na verdade uma situação em que eu não estou conseguindo viver aquilo de fato, mas se eu consigo, na ação, no pensamento, na palavra, viver aquilo, é porque de fato aquilo foi internalizado. E Jesus então ele vai dizer que quem matasse com a espada, pela espada pereceria. Até dizendo essa questão da lei de causa e efeito e da ação e reação, que funciona a revelia de nós mesmos. Até porque nós não fomos perguntados sobre essas leis que vigoram. Isso já acontecia quando fomos criados. E é em meio a esse estado de coisa que funcionam as ocorrências.
Então, queiramos ou não, a lei é de ação e reação e de causa e efeito. Em sendo assim, quando eu promovo um dano a alguém, o primeiro a ser prejudicado com aquilo é eu mesmo, pelas vibrações que eu deixo em mim e lá dentro. E é curioso, porque na nossa convivência, nós estamos nesse tipo de ioiô, em que acaba que a explosão e a nervo à flor da pele nos acompanha constantemente. Daí, às vezes uma pessoa ela pode estar ali fazendo uma preleção para um grupo de adolescentes. E um aspecto que às vezes que ela toca e repete aquilo de algo que ela já havia falado, por exemplo, tomar um refrigerante, que para cada copo dessa bebida que a gente toma, a gente tem que tomar mais de 30 copos de água para neutralizar a ação danosa daquilo. E que é algo propalado, que você tem conhecimento disso. Mas esse alguém que está ali fazendo esse esclarecimento para aquele grupo de adolescentes, se já houvera falado disso antes e volta a falar, surge alguém ali naquela plateia impaciente porque aquilo foi repetido novamente. Então, se por um lado o amor para auxiliar aprende a repetir e repete feliz, pacientemente, por outro lado, o desamor, que começa conosco mesmo, não tolera ouvir as repetições, mesmo sabedores de que a repetição beneficia tantos quantos estão ouvindo aquilo, mesmo que seja de novo. E, inclusive, gente, a questão de lidar hoje entre nós uns com os outros, porque se existe, por exemplo, um ambiente em que você tem estudantes numa repartição que vão sair daquela sala de aula para ir para um outro ambiente, por exemplo, para jogar um vôlei ou um futebol, ali numa quadra daquele mesmo ambiente escolar. Acontece de, quando vai ser feita a organização daquela atividade paralela, e é combinado aquilo com aqueles adolescentes ali, naquele espaço entre quatro paredes, ao fazer a transposição para ir para um outro local, alguém que estava ali junto pode ir para um local desviado. Se o portão para ir embora estiver aberto, acontece alguém ir sem permissão. Conforme uma moça relatara que ela viveu ali no ambiente em que ela ministra a aula, e que nessa escola em que ela trabalha, para fazer esse tipo de movimento, como atividades paralelas numa quadra, é todo uma parafernália que precisa ser movimentada, porque muitas vezes até a questão da melhor forma de você lidar, se acompanhando de uma sala até uma quadra, ou deixando que eles mesmos, percebendo que nós confiamos neles, façam isso por si mesmo, se torna um ponto de interrogação. E até mesmo ali naquele ambiente de jogo, se enquanto a abordagem a ser feita que possa auxiliar para aquele momento acontecer. Então, mostra que as nossas interações, elas são defasadas e elas trazem resquícios daquilo que
nós vivemos enquanto anos que se passaram na Terra e que se perderam na ampulheta do tempo, mas que ficaram gravados em nós das nossas atrocidades. E que diz, inclusive, de descobertas que a gente precisa ir fazendo para conseguirmos lidar melhor uns com os outros. Por isso que, se a gente pegar, por exemplo, a doutrina púlcra do Cristo, não cabe a ela aqueles que atrocidaram em nome dela, mas há esses mesmos que falsamente a interpretaram e a houveram modificado num instrumental a serviço das suas próprias paixões. Em sendo assim, houve um desprezo, um desacato à palavra: meu reino não é daqui, não é desse mundo. E por esse motivo, quando nós falamos a questão de permanecermos no digno trabalho e cumprindo o nosso dever, isso tem a ver também com um verbo, um palavreado nosso, que não é apenas um sino ressonante, mas uma vida que nós vivemos que se torna um testemunho não do perfeito, do ideal, mas de dignidade, de esforço para além das nossas forças. E isso vai, inclusive, ser trago na questão da coerência com aquilo que trazemos. A questão, por exemplo, da aflição que nós possamos viver, isso passa por uma aferição que está acontecendo e se me encontra em desamor para comigo mesma, eu vou acabar ruindo, porque a base da abordagem que lida com o que acontece em torno de mim e consegue me fortalecer a minha unicidade, a minha individualidade e a minha proposta nobre poder acontecer em meio ao que for, isso tem a ver com essa inteireza moral, com essa coerência, que também é a fé, é a esperança, é a caridade. Por isso que no Novo Testamento, em Lucas 14, no recorte específico 11:21, se você tem um homem armado e forte que está guardando o seu interior pátio, ele está em paz. Então, é possível fazer os movimentos de doação para a vida, porque eu me guardo, me amo e consigo, então, ter essa relação harmonizada. Agora, se alguém mais forte vem me atacar e acaba me vencendo, e aqui vai dizer do desenvolvimento de força moral que precisamos fazer, porque nós estamos, gente, lúcidos na carne. Nós esperamos muito por esse momento que nós vivemos hoje.
E é o momento mais importante para nós enquanto espírito imortal. Não é nem só dessa vilegiatura. Mas, enquanto espírito, na romagem evolutiva de Evos, que chegamos aqui e que temos a culminância nesse momento que estamos, e que muitos de nós vivemos muitos esforços e muitas lutas para chegar nesse ponto de lucidez, encarnado no corpo de carne, e que por isso a gente tem que aproveitar, cuidando do nosso corpo, otimizando nossos recursos, multiplicando nossos talentos para o bem, para que possamos seguir. E foi realmente uma romagem até chegar aqui. E, inclusive, quando a gente considera o nosso estágio nesse momento em que está sendo possível produzirmos trabalho útil. Visto que houve momentos que foi mais difícil, mais complexo para nós. E que abriu-se uma janela que viabilizou o nosso esforço. Nós fomos considerados dignos da boa luta, do bom labor, que pro humano é do Cristo, apesar das nossas misérias e insuficiências. E estamos tendo essa insância bendita, que nós precisamos aproveitar. Porque se considerarmos, por exemplo, que nós temos até os 7 anos, o período que o espírito está se adaptando a um corpo de carne, e é com 7 anos que o espírito toma a massa encefálica, que se completa a reencarnação. Depois, passando mais 7 anos, você tem os 14, 13, 14 que o espírito mostra que veio. Depois mais 7 anos, em que nós temos em torno dos 21 anos. Eu, por exemplo, se pegar a minha trajetória desses 7 em 7 anos, aconteceram eventos marcantes e cruciais para que eu esteja aqui hoje. Então, a hora é grave. Muito grave. E para nós que estamos na doutrina espírita, com essa concatenação mental, com essa lucidez, nós precisamos aproveitar para fazer o bem. Porque o tempo urge e nós vamos deixar aqui, quando a gente for embora, o alívio que tivermos levado, a esperança que tivermos renovado, a paz que tivermos plantado. Em sendo assim, esse é um momento que, à medida que a gente abraça esse bom labor, a gente vai desenvolvendo força moral. Para que não aconteça de alguém mais forte vir a nos vencer. Porque o cristão, ele leva bofetada de todo lado. A questão nem é essa. A questão é a força que eu desenvolvo com a minha boa atividade, com o meu pensamento nobre, com a minha palavra elevada, com o meu verbo digno, com a minha conduta laboriosa no bem, que vai me amealhando uma força moral, uma musculatura espiritual, que me permite, nas investidas de forças dantescas que venham sobre mim, eu sair daquilo porque tive mais força. E aqui é moral mesmo.
que é a verdadeira força. Caso contrário, numa investida que vem, aquela casa sob a areia rui, a minha armadura vai embora, meus despojos serão distribuídos. Porque se nós não estivermos com Jesus, nós estaremos contra Ele. Se nós não estivermos ajuntando com o elevado, nós estaremos espalhando e estaremos com uma edificação dividida contra si mesmo, que rui desastradamente. Em sendo assim, a questão do momento em que nós podemos fazer esse emprego bendito é a hora em que estamos sendo chamados para essa gleba. Onde nós possamos dar o nosso melhor e fazer esse aproveitamento de cada instante, porque sós nós nunca estamos. O que vai diferir a nossa condição é a escolha das companhias que fazemos a permissão de adentramento no nosso mental campo e que vai ter aí uma influência sobre nós, queiramos ou não, percebamos ou não. Que essa influência ela acontece nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. E se a gente pegar, por exemplo, o início agora do milênio terceiro, nós podemos até ter, aparentemente, bolsões de paz, mas nós estamos minados por guerrilha entre criminosa facção, pela criminalidade, pela econômica insegurança e as consequentes disparados sociais. Então a gente tem aí, por exemplo, nação que guerreia por uma religiosa ideologia ou por território. E em sendo assim, quando a gente percebe que nós estamos nessa interconexão, vamos descobrir que a guerra íntima, ela acaba por responder pelas externas guerras, que é algo que vai dentro de nós e que acaba por fazer esse alastramento. Por isso que quando a gente pensa na harmonização interior e no equilíbrio dentro de nós, isso é ingente para que possamos vencer a nossa guerra intestinal dentro de nós que trazemos, o aturdimento do desequilíbrio que vivemos, e isso, por responder pelas guerras externas, quando fazemos essa vitória da harmonização e do reequilíbrio, a gente acaba que consegue interromper as guerrilhas fora de nós. Por isso que o convite é essa autopacificação que pacifica o entorno.
Por isso que o maior poder que nós necessitamos objetivar é realmente sobre mim mesma, onde eu passo a controlar os meus agressivos instintos e consigo superar as dissolventes paixões que são responsáveis pelos crimes de todo Jair, de todo Matias. E nós vivemos um momento de modismo ditado pelas redes sociais. E se a gente pegar, por exemplo, a moral, ela vem do desenvolvimento intelectual. Mas se for talhada. Porque quando a gente chega no desenvolvimento intelectual, eu posso não fazer o desenvolvimento da minha moralidade e ficar com um raciocínio privilegiado numa moral aquém. Por outro lado, alguém que às vezes não é inteligente, não tem conhecimento acumulado, pode ter uma moralidade elevada. E isso tem a ver, inclusive, com a questão da autoconhecimento para percebermos aquilo em nós que ainda precisa ser desenvolvido e alcançado, considerando a nossa autopercepção, tendo como valor o aspecto espiritual, a moralidade. Porque o nosso objetivo primeiro precisa ser os sentimentos nobres. Não tanto conhecer A, B, C, mas conseguir viver os padrões elevados morais. Bondade, renúncia, perdão, caridade, que são esses amealhos que a gente vai priorizando em detrimento de outros aspectos. Não que nós não sejamos chamados a fazer o estudo que melhor nos auxilie naquilo que realizamos, mas como uma consequência de uma moral nobre, que eu cuido dessa plantinha, regando, para que ela desenvolva, frutifique e possa, então, ser espargida gleba fora. E se a gente pegar, por exemplo, a questão da rede social, existem aqueles influenciadores de milhões de indivíduos que vão criar heróis e modismos e que inclusive impulsiona outros à violência, ao suicídio, a eleger um dado político. E aqueles que assim agem assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Porque eu posso, com uma palavra que eu divulgo na rede social, um livro, um teatro, uma pintura, fazer essa incitação, que é o materialismo, sendo elegido e ovacionado, com seus tentáculos de polvo que alcança tudo e todos, que desprevenidos se deixem ser levados. Então, se a gente percebe, por exemplo, que por trás da rede social, que tem esse tipo de incitação sombria,
estão mentes humanas com tendência, problema e vontade, numa ansiedade por um lugar no palco, no teatro da vida, vão se deixar levar ou criar, enquanto a conduta diante dos que estabelece tendência e modismo da época. Então, tanto o indivíduo, ele pode criar isso ou se deixar levar, que vai dizer de mim também, que eu posso não criar um modismo que incita a violência, mas se eu me deixo levar por aquilo, isso diz que eu me locupleto com aquilo, tanto quanto quem criou. Inclusive, esses encontros é para aferição. É realmente para que eu possa decidir o que desejo realmente para mim, é para que eu, inclusive, trabalhe a minha autoestima, o amor intestinal em mim, solidificado, enraizado, que me permita fazer escolhas melhores em meio ao que eu venha encontrar. Porque nós vamos encontrar de tudo. Situações diversas nos encontram, de todo tipo de matiz sombrio, e inclusive também aquelas situações boas, elevadas, mas como nós estamos num orbe de prova e de expiação, nós temos ainda uma pululação da sombra importante, e que diante disso não nos aflijamos, mas tenhamos a postura nobre. Então não é para dar uma preocupação para aquilo, nos escandalizarmos ou criarmos uma aversão àquela situação, porque inclusive isso só pioraria, mas para permanecermos naquele foco, no bem que eu posso plantar em meio ao que está acontecendo. Porque se eu fico nesse foco, eu vou aproveitar as oportunidades que aparecer. Se eu deixo a aflição por aquela situação que está acontecendo me alcançar, aí eu sou afligida por aquilo, ou se eu deixo o escândalo me tomar, enquanto uma postura que eu vou ter diante da situação, se eu fico com aquela excessiva preocupação diante do que ocorre, acaba que isso me enfraquece, eu perco a lucidez da hora, e aí a insância de poder fazer algo bom em meio àquela sombra passa. Por isso que nós somos chamados, consoante vai ser relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, a uma compaixão e coragem, para na lucidez podermos, no equilíbrio, agirmos da melhor forma possível. Porque aí a gente vai levar aquela gotinha. No fogo que tiver, nós pelo menos vamos levar a nossa água. Caso contrário, numa situação que já está um fogoréu, eu vou lá e ponho mais fogo. Com essa reação de me afetar com o que acontece, ou de acabar me excitando com a realidade e me hipersensibilizando com o que está ao meu redor, eu acabo colocando mais fogo, jogando ali mais gasolina naquele fogoréu, e aquilo piora. Por isso que não é uma indiferença pela indiferença, mas aquela boa indiferença, que me faz estar atenta para agir positivamente naquela situação e ajudar tantos quantos consiga. Inclusive, gente, isso vale para a questão de provocação que recebamos.
Porque se eu não tenho domínio comigo mesmo o suficiente para silenciar diante de situações assim em que somos provocados, eu não tenho aptidão mental para atuar no bem. Como uma moça que ela estava muito revoltada, até dava a perceber que era uma situação referente a macumba, de uma guia que alguém precisaria ter passado para ela, referente a alguma manobra que estava acontecendo ali, e ela xingava a moça que não houvera passado essa guia para ela, inclusive usando termos chulos, e havia realmente perdido o controle dela mesma ali na situação. E inclusive nós falávamos para ela respirar fundo, contar até 10 e realmente poder se recompor emocionalmente. Porque se diante de uma situação que me aborrece, eu me irrito, eu demonstro a minha inaptidão para poder auxiliar. Porque, conforme vai ser dito por Paulo, o amor é paciente, ele nunca se irrita. E esse amor, ele continua agindo no bem em meio à provocação que for e em meio à derrocada que for. Por isso que isso vai dizer de uma conduta que o indivíduo ele abraça e que o permite viver essa decisão. E quando a gente considera que nós somos chamados a fazer essa atuação em torno de nós, isso é per si uma amostra clara, patente do quinhão de confiança que nos foi dado. Visto que foi entregue a nós uma possibilidade para fazer essa atuação e que vai realmente passar por esses metais do autodomínio. Em sendo assim, quando a gente pega aí o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo acredita para o melhor, porque tem uma esperança inabalável. Vai trazer para nós essas máximas desse amor
que não acaba. E que, à medida que a gente vai assimilando essa vibração, a gente vai percebendo uma transformação dentro de nós para melhor, que extravasará para o nosso entorno. Então, em consoante é paragrafado em 1 Coríntios 13, 4, 7, o amor, ele é paciente, ele é bondoso, e nutrir aí ele vai nos dar essa proteção de não nos vangloriarmos, não nos orgulharmos, não invejarmos. O amor não maltrata, ele não procura o interesse do indivíduo mesmo. Não guarda rancor, não se ira. O amor, ele se alegra com a verdade, mas ele não se felicita com a injustiça. Ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Por isso que o amor, ele é o nosso fanal nas nossas interações e naquilo que nós vivemos entre nós. E essa é, então, a proposta que é derramado sobre nós, onde se nós considerarmos, por exemplo, num ambiente onde existe a tentativa de atrair alguém com uma isca, e aí a gente vê essa pululação do desamor acontecendo, poderíamos perceber aí um seguidor procurando uma atitude emocional mental compatível com sua tendência de caráter que já existe. O influenciador pode estar sintonizando com desencarnadamente, cuja tendência e desejo é símile, e que então ele se liga para sentir novamente o prazer de experimentar novamente determinadas emoções ou para influenciar futuras ações na direção do que melhor lhe apraza, alimentando o seguidor com perniciosa ideia. Sim, se a gente pega tanto o seguidor quanto o influenciador, forma a sociedade em que estamos, com sociais tendências e essas disposições políticas que vão dizer de móveis que estão por trás de uma conduta que ali fica visível para nós. Então, se a gente tem um estadista que está perdido na ânsia do poder, de ter mais, ele pode levar outros a segui-lo, visto que são tantos quantos sintonizam com o seu modo de pensar, têm uma afinidade, uma similitude,
e, sendo assim, são hipnotizados por ele, seguindo suas ordens. Por isso que a questão de advogarmos o espiritismo no estandarte vai nos facultar a perscrutação da nossa alma e libertar ela das perturbadoras paixões, que gera momentâneo prazer, mas também violência, agressão, guerra, fanatismo. A partir dessa percepção do espírito imortal que o espiritismo nos disserra, cada um de nós vai se transformando intestinalmente para fora e vamos transmutando ressentimentos e ódios em tolerância, respeito, caridade. E com isso a gente contribui para modificar sociais estruturas, também as políticas e econômicas do orbe, refazendo aí esse arcabouço sob esse encimentado. Então, a cada qual então passa a ser capaz de contribuir para essa melhoria. E vai também trazer essa urgência mesmo de nós assumirmos esse comando do amor que trazemos dentro de nós, do espargimento disso em nós mesmos, em torno de nós, porque quando eu sintonizo com o amor, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Eu consigo ramificar isso dentro de mim. Levar isso para fora. Mesmo que tudo pareça contrariar, perecer, naufragar, mesmo que seja sob rastilho, mas eu vou conseguindo fazer esse fortalecimento e que vai me ajudar a não afinizar e similizar com aquilo que é sombrio. Então, eu percebo que aquela proposta aparece ante mim, seja por um crack, seja por um cigarro, seja para uma racha de carro. Aquilo que aparece ante mim, seja para uma pornografia, seja para procurar uma cartomante em que eu pago uma sessão para saber coisas por curiosidade, visto que, pelo momento que cobra, eu preciso fugir dessa situação, porque existe interferência obsessora nesses atendimentos. Seja o que for a situação, à medida que eu cultivo o amor, isso transpõe os meus portais e derrama de mim, eu consigo também balizar, identificar aquilo em torno de mim que precisa dizer não. E assim eu diminuo o risco de ser hipnotizada por forças sombrias que nos espreitam, porque eu vou então ampliando a minha conexão com as forças do bem, que geram o bem, que fortalecem o bem, que me conectam com as oportunidades de fazer o bem e que me permite o discernimento para aproveitar as oportunidades para fazer isso. Nosso momento ele urge,
nós estamos realmente aí, os trabalhadores da última hora do mundo de prova e de expiação, os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração, num momento que pede de nós o desenvolvimento desses valores, para que possamos, sem maior dificuldade, passarmos a transição planetária e sairmos dela mais fortalecidos, porque isso vai, fio que conecta com fio, nos levando a produzir os frutos da caridade. E por esse motivo, nós estaremos então conseguindo fazer essa rede, e isso vai então nos alçando a possibilidades mais elevadas de produção, e também a gente vai, a partir disso, conseguindo uma resposta em que maneira de percebermos o que nos ocorre e daquilo que precisamos fazer para irmos então nos fortalecendo, aproveitando melhor o que ocorre e com isso nos afastando de indesejáveis oscilações e recidivas. Porque aí a gente vai percebendo que essa circuitaria nobre, ela vai realmente intestinando em nós e nos dando condições de irmos um passo após o outro, não só recusando o que não nos convém, mesmo que nos seja permitido, mas que não nos convém, como abraçando aquilo que é enviado diante de nós, para que naquele sangue, suor que derramamos ali, possamos dar o nosso melhor.